Pega a sua Bíblia. Glória a Jesus. Quero que você abra em Apocalipse capítulo 4. Jesus. Apocalipse capítulo 4. Essa noite nós vamos meditar um pouquinho sobre a sala do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o capítulo 4. Quero ler com bastante calma com você, porque, como eu disse ontem, a riqueza está sempre nos detalhes da palavra. Então Apocalipse capítulo 4 vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, olhei, isso é João dizendo, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. Tinha um terceiro animal, rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. João é levado aos céus. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito, e eu ouvi uma voz que dizia: sobe aqui, e eu vou te mostrar algumas coisas. A cena que João descreve, ele não apenas está vendo, ele está ouvindo, ele está sentindo uma experiência onde é levado até o centro do governo de todas as coisas. Se você acha que seria muito legal ir visitar talvez o Palácio da Alvorada, ou a Casa Branca, ou algum castelo na Inglaterra, João aqui, ele foi levado ao governo de toda a Terra, de todo o universo, de todos os planetas, de toda a galáxia, de toda a realidade criada. A sala do trono de Deus. Não existe um lugar mais importante do que a sala de Deus.
Não existe. O centro do governo, Isaías vai dizer, ele está sentado. E de onde ele está sentado, ele contempla toda a criação. Ele se inclina, o salmista vai dizer, ele se inclina para ver o que os homens fazem. Ele está sobre o círculo da terra, Isaías diz, assentado num alto, sublime trono. Precisa falar sobre esse trono posto desde o princípio eterno. Isaías fala, Ezequiel vê, eles descrevem a visão que aqui João não só vai descrever, mas acima do que o salmista fala, acima do que Ezequiel, acima do que Isaías, e Jeremias também, de alguma forma, João aqui, ele acrescenta, a experiência dele é uma versão expandida, uma versão estendida, igual quando a gente vê um corte de filme, tem um filme resumido e a versão estendida. João aqui, ele está tendo acesso a uma versão estendida e ele vai acrescentando frase após frase o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está sentindo. E João é 100% cativado, impactado pelo que ele tem acesso ali. E ao mesmo tempo que eu fico maravilhada com tudo que João fala, pensando que felizardo, né? Que sortudo ter uma experiência como essa. Ao mesmo tempo eu também fico muito agradecida que Deus permitiu não só que ele visitasse e acessasse isso, mas que ele escrevesse para a gente. Hoje em 2022 a gente pode ler aqui para saber como é o que ele viu, ouviu, sentiu, experimentou. Mesmo que de longe a gente consegue ver um pouco, ou ter um acesso pelo Espírito. E eu repito, esse é o lugar mais importante, mas tristemente eu vou afirmar que é um dos lugares que a gente menos, talvez, pense, leia, estude, discorra, pregue, cante. É muito bom ler, estudar toda a palavra, toda ela tem a sua importância. Mas se tem uma realidade mais sublime de todos, é isso aqui que João está falando, a sala do trono de Deus. Amados, esse é o nosso destino final. É o lugar onde nós estaremos. Lá no 15 ele vai dizer, no 19 ele vai dizer que ele viu esse mar de vidro, agora cheio de pessoas em cima dele. Povos de todas as tribos e línguas e nações diante desse trono que nós lemos. Uau, esse é o nosso destino final em Deus. É onde nós estaremos um dia. Mas se João 17:4 vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam, eu acredito que está para nós, que nós podemos começar a ler e estudar sobre isso. Ah, meu Deus. É muito importante ler os evangelhos. É muito importante estudar as viagens de Paulo. É muito importante estudar o Antigo Testamento. Tudo isso é importante. Por favor, entenda o meu coração, que eu estou querendo expressar nessa noite. Mas a tristeza que eu penso até sobre mim, sobre todos nós, que nós falamos pouco, entendemos pouco, lemos pouco, pregamos pouco sobre isso. Não tem como ter um assunto mais importante do que esse. E eu vou tentar resumir aqui, que eu fiz um estudo, ao longo dos anos eu tenho estudado esse capítulo, e tem uns capítulos, parece que a gente quer sair, às vezes, deles de outra coisa, Deus fica só voltando com ele, falando, volta aqui, lê de novo. Senhor, mas eu já li tantas, lê de novo, você não entendeu ainda, Senhor, achei que eu já tinha estudado muito. Mas para ser breve, na igreja eu fiz um estudo de 8 domingos sobre isso, então eu sei que em meia hora eu não vou falar o que eu falo em 8 domingos. Pode ficar tranquilo, tá? A gente vai sair daqui antes da meia-noite. Mas de uma forma muito resumida. Porque se a gente olhar para cada um dos detalhes, e eu ainda me pego pensando, eu acho que eu devo estar começando a conhecer, achando assim, nossa, eu já estudei muito, Deus deve estar olhando assim. Vai indo aí, continua. Tá começando, tá no beabá. Mas eu estou te dizendo tudo isso para te fazer desejar, para te fazer salivar espiritualmente, para ler esse capítulo vez após vez, após vez, após vez, após vez. Tem uma riqueza muito grande nele. Então vocês vão perceber, se você ler com calma, que João ele vai falar de 3 pedras, jaspe, sardônica, esmeralda. Depois ele vai falar de 3 realidades do ser humano assentados
vestidos e coroados. Depois ele vai falar de 3 manifestações: relâmpagos, trovões e vozes. E depois ele vai falar de 3 outras, por falta de nome eu botei fenômenos, só de uma forma didática assim para mim. 3 fenômenos. Ele fala que vê as lâmpadas, o mar de vidro e os serafins. Então, é muito intrigante tudo que ele vai dizendo. Então, se a gente pegasse um dia para estudar tudo isso aqui, nós estamos falando de 12 dias. Um dia só para estudar jaspe, um dia só para estudar sardio ou sardônica, um dia só para estudar esmeralda. E quem pensa que talvez, não, mas um dia para estudar só isso, tem muita coisa na Bíblia, muito impressionante. Como a Bíblia é rica e inesgotável. Inesgotável. A sala do trono de Deus, amados, ela é mencionada 40 vezes só no Apocalipse. Só no Apocalipse. A sala do trono de Deus é mencionada 40 vezes só no Apocalipse. Só que assim, quem já leu o Apocalipse aqui? Eu cresci numa igreja, antes de ser de Lagoinha, eu cresci numa igreja que o pastor falava assim: não lê Apocalipse não. Talvez alguém já ouviu isso, né? Não lê Apocalipse não, porque Apocalipse é assim, deixa para os pastores, seminaristas, né? Então eu cresci com medo horroroso de Apocalipse, que sei lá, parece que Deus agora está com raiva de tudo e todos e mandando fogo, né? Hoje eu olho para Apocalipse, depois de estudar um pouco, eu penso, meu Deus, isso é um livro de adoração. O tanto de música, tirando Salmos, é o livro que mais tem canções. Aí ele abriu o livro, rompe louvor. Ele fez isso, rompe louvor. Tocou a trombeta, rompe o céu todo em louvor. É uma coisa tão maravilhosa, tão incrível. Mas faltava talvez eu ajustar a ótica, porque eu olhava só para o quê? O selo, a trombeta. Vocês lembram, quem já leu o Apocalipse sabe. Abre um selo, acontece um negócio. Toca uma trombeta, sabe? No entanto, se o tema principal de Apocalipse é o trono, deve ser. Que a realidade é que ele continua no meio disso tudo que está acontecendo, assentado no alto sublime trono, no controle de tudo. Que diferente de qualquer outro trono humano, qualquer outro governo, o trono dele não passa por crise. Nunca haverá uma crise no trono e no governo de Deus. Sabia disso? Sabia disso? Porque na hora da luta a gente fica descabelado, né, gente? Deus, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Ele continua lá sentado no alto, sublime trono, no governo. Então tem esse medo que eu fui crescendo com ele de Apocalipse. De repente vem o anticristo e a besta. Quem está abrindo os selos e liberando as coisas é o Cordeiro. O governo e o plano dele acontecendo do jeitinho que tinha que acontecer. Tem uma história, tem um enredo, um monte de coisa acontecendo. E antes das coisas mais dramáticas acontecerem, João é levado para ver esse trono. Como quem diz, presta atenção, olha para quem está no trono. Esse livro vai começar a abrir, vai vir um monte de coisa. Mas olha aqui primeiro, tem alguém no governo. A terra não vai ser tudo largado e Deus simplesmente sumiu da cena. Tem alguém no governo. Tem alguém assentado, não de pé correndo, descabelado, mas numa posição de conforto e centralidade, reinando sobre tudo. Deve ser que é uma boa mensagem para a gente, quando a gente está passando pelas nossas crises, nos lembrar, tem alguém assentado no trono. Ele sabe o que está fazendo. Então esse tema é tão forte que João 40 vezes vai mencionar esse trono, tudo que acontece, cada parte da visão ele fala, e aconteceu isso, e às vezes morreu um quarto da terra, um terço da terra, e praga e não sei o que, mas alguém no trono, porque Deus se assenta sobre esse trono. E eu poderia falar algumas coisas, eu estou olhando as minhas anotações e tentando, obviamente, resumir, como eu disse, mas fica um incentivo para você depois pegar cada uma dessas informações, cada uma dessas pedras,
Meu Deus, é tanta riqueza, é tanta riqueza. Só que a gente, brasileiro principalmente, assim, no sentido de que a gente não tem essa proximidade com o que o judeu entende, a gente não entende. A gente lê lá assim, uma pedra jaspe, uma pedra sardônica. Raras vezes alguém aqui já leu isso e parou para pesquisar. O que é isso? Que cor que é? Que eu nem sei que cor que é. Não sei se alguém que já fez isso. Talvez você nunca fez. Mas espera lá, João está descrevendo, escuta bem, João está descrevendo o Senhor, o nosso Deus, esse que a gente levanta as mãos do culto para Ele, esse que a gente adora. Ele está descrevendo, falando, eu vi alguém que parecia com jaspe, que parecia com sardônico, tinha um arco 360 graus de esmeralda. Esmeralda a gente já sabe que é verde, mas jaspe é onde é o frangão aqui, né? Uma jaspe aí que fala. Foi a primeira vez que eu escuto a palavra jaspe fora do contexto. Primeira vez na minha vida. Eu duvido que muitos aqui tenham talvez pensado assim, jaspe, que cor que é? Não sei, vamos pesquisar. Mas no entanto, você está entendendo que está falando do nosso amado Jesus, e muitos nem param para pesquisar que pedra é, qual o significado, que cor que é. Mas se você parar para ler, você vai ficar muito maravilhado. Você vai perceber que até muitas coisas que nós cantamos tem a ver com isso. A pedra jaspe é uma pedra que parece um fogo por dentro. Uma pedra, se fosse animal seria em extinção, mas a pedra não entra em extinção. Uma pedra rara, vamos colocar assim. Mas ela parece que tem um fogo dentro dela. Então só por aí a gente já começa a entender. Quando a gente canta, tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Nós estamos falando desse que João olhou e falou assim, eu vi um sob o trono e ele parece com jaspe. Porque João não está vendo uma pedra, né, gente? Vocês entendem isso? Não está vendo uma pedra em cima do trono. Ele está procurando palavras. E ele chega a falar assim, eu vi um sobre o trono, e dá vontade de falar assim, João, descreve, João não era iletrado, João era culto. Então quando ele fala assim, eu vi um sobre o trono, não é porque ele não sabe falar, é porque o que ele está vendo é tão maravilhoso, que ele fala, eu vi um sobre o trono, e parecia jaspe, um fogo. Daniel 7 vai falar a mesma coisa. Eu vi um sobre o trono, da cintura para cima parecia chamas de fogo, da cintura para baixo parecia chamas de fogo, e o trono parecia que ardia em fogo. Uau. Aí começa a mudar, porque se eu ler jaspe, sardônico, eu nem sei o que é isso, mas espera lá, e o princípio atrás. João pegou as palavras, ele estava por causa da perseguição da palavra, ele estava lá, me fugiu a palavra aqui, em mineração. Ele estava exilado pela palavra, e ele sabia do que ele estava falando, quando ele começa a usar pedras para tentar descrever. Nós é que precisamos tentar entrar na palavra. E assim, eu estou falando muito rápido, gente, mas se você só pegar a palavra jaspe e olhar na Bíblia toda, você vai ter várias descobertas. Primeiro, a primeira camada das 12 camadas do fundamento da Nova Jerusalém, jaspe. O muro ao redor, pedras de jaspe. Das 12 portas, a primeira, jaspe. Sabe o peitoral do sacerdote que tinha 12 pedras? Sabe qual que é a primeira pedra? Jaspe. E aí quando João lá no final vai dizer, eu vi uma nova Jerusalém que desce do céu e que brilha como uma pedra jaspe, não precisa de lâmpada. Eu acho que você não está entendendo ainda o que está querendo dizer. Brilha tanto. A referência dele era pedra jaspe, que brilha, parece um brilho de um fogo. Aí ele fala assim, a cidade que descia era como a noiva do cordeiro. A cidade parece uma noiva, e ela desce e brilha como jaspe. Tem muita coisa que eu vou deixar de fora, mas tem uma que eu faço questão de falar. Porque quando ele fala assim, eu vi jaspe sardônica. A sardônica é uma mistura, não uma mistura, mas o mais próximo que nós temos hoje do sardônico
sárdio mais ônix. Amados, para minha surpresa, quando eu comecei a estudar, eu vi que estava falando da primeira pedra, jaspe, das 12 e da última. Então, pera lá, João vira e fala assim: eu vi alguém em cima do trono. Eu olhei, ele parecia jaspe sardônico, ele brilhava, mas ele parecia a primeira e a última pedra do éfode sacerdotal. Em outras palavras, nele se cumpre todo o ministério sacerdotal. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o início, ele é o fim. Lá no grego é o alfa e o ômega. Para a gente não entende alfa e ômega. Para a gente é A e Z. Ele é o A, ele é o Z, ele é o primeiro, ele é o último, o início, o fim. Primeiro, derradeiro, ele parecia. E João está levado daquela experiência. Ele fala, ele brilhava como uma pedra jaspe, e como uma pedra sardônica. E a pedra esmeralda estava ao redor dele, como um arco celeste. Eu acho isso tão maravilhoso, porque João fala assim, Ezequiel 1:28, Ezequiel vai falar assim: eu vi alguém sobre um trono. Ezequiel tem a mesma visão. E ele fala assim, e ao redor dele tinha um arco, como o arco da chuva nos dias, como o arco celeste nos dias da chuva. Gente, qual que é o arco celeste nos dias da chuva? O arco-íris. Senhor, me ajuda a expressar o que está no teu coração. João está vendo um arco ao redor. E ele fala assim, eu vi um arco que cercava o trono todo. Quando a gente fala, deixa eu dar uma informação que vai te ajudar a entender. Quando a gente fala de arco-íris, normalmente a gente pensa naquele arco metade, né? 180 graus. Não sei se alguém já teve essa curiosidade. Eu já tive, depois de estudar isso, eu falei, peraí, deixa eu ver. Alguém aqui sabe que o arco-íris não é só 180 graus, que ele é todo redondo? Não sei se alguém já ouviu falar, já viu uma coisa de foto de satélite. Eu não sei explicar, eu não sou da física, eu matei aula de física, eu confesso, e já deixei meu pecado, tá? Então, pedi perdão que eu matei aula de física, mas tem uma explicação da física, da refração da luz, do não sei do que a gente vê só 180 graus, a gente só vê metade. Mas o arco-íris é 360, ele é um arco completo. Então, se você for no Google, você vai ver fotos do arco-íris tiradas de satélite. Você vai ver, eu não sei explicar. Eu sei que o arco tem 360 graus, tá? Então, essa palavra íris, ela fala de um arco não de 180, mas 360. Para que você está falando isso, Raquel? Você vai entender. Tinha duas palavras para João usar no grego. Lembra que foi escrito em grego, tá bom? Novo Testamento grego, Antigo Testamento hebraico. João tinha duas palavras de opção para falar. Ele poderia falar toxon ou íris. Toxon é o arco 180. Íris é o arco 360. E João fala assim, eu vi alguém que brilhava como jaspe, como sardônica, e ao redor tinha uma íris verde, parecendo esmeralda. Ok, tendo entendido isso, tem várias coisas que a gente poderia começar a pensar. Primeiro, o verde fala de vida, vegetação, natureza. E eu estou até pulando aqui, andando à frente, o carro na frente dos bois, mas a gente teria que ir lá em Gênesis 9 para ler o que é que Deus fala. Em Gênesis 9 Deus fala, esse é o meu arco da minha aliança. Se você ler lá depois, Gênesis 9 ou 11, eu não tenho anotado aqui, acho que é 9. Depois você leia, mas leia olhando quantas vezes Deus usa o pronome pessoal. O meu arco, esse é o meu arco, que eu vou colocar para eu me lembrar. O arco-íris, tem gente que acha que é para a gente se lembrar. É também, não tem problema, não está errado. Mas lá está escrito, esse é o meu arco, da minha aliança com o homem. Para quando eu ver o arco, eu me lembrar da minha aliança com o homem. Qual aliança? Eu não vou destruir, eu vou ter misericórdia.
da humanidade. Então o arco, e aí agora a coisa vai começar a fazer sentido, porque o arco é o arco da misericórdia de Deus para nós. O arco-íris é a aliança da misericórdia de Deus para a gente. Vamos juntar tudo? Eu espero que você esteja seguindo o raciocínio aí. O trono não é um lugar de governo? O trono é o lugar onde eu decido, né? Falando eu, mas vocês entendem. Você está no trono, ali você decide quem que você tem misericórdia ou não tem misericórdia. Um rei sobre o trono, é dali que ele governa, é dali que ele manda. É uma cadeira, igual uma cadeira de juiz. Dali ele decide quem morre, quem vive, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai. É dali que ele expede os seus mandatos, suas leis. E João vai dizer assim: eu vi um arco ao redor desse trono. Qual arco? O arco da misericórdia. Mas não é um trono de justiça e juízo? Que está lá em Salmos 89, se eu não me engano. Vai dizer, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Deus é justo. Justo juiz. Mas Tiago vai escrever dizendo assim: a misericórdia, uau, triunfa, está acima do juízo. Então isso é ele se cercando, assentado num trono que ele tem direito de falar quem morre e quem não morre. Mas ele escolhe então se cercar de misericórdia. Então das duas palavras, João não usou toxon. Ele falou, eu vi uma íris, 360 graus. Onde ele escolheu se cercar de misericórdia. Eu não sei se está fazendo algum sentido para você, porque o trono é lugar de juízo. Nenhum de nós merecia a misericórdia. Nós merecíamos a morte. Mas ele escolheu se cercar dessa misericórdia, para que aquele que se aproxima desse trono, a palavra fala, Hebreus vai dizer, para a gente se aproximar do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. Esse negócio mexeu tanto comigo, quando eu estudei, que eu resolvi colocar o nome na minha primeira filha de Íris, porque isso mexeu demais comigo na época, para que eu me lembrasse. E eu sei que alguém já deve ter ouvido, alguém também dizendo assim, mas Íris é uma deusa grega, de não sei do que. Alguém já ouviu esse negócio, essa conversa? Deixa eu respirar, deixa eu ficar calma. O ser humano, olha só como ele vai fazer, e como ele vai te desafiar e te afrontar. Então para de achar que o arco-íris é, para de dar os símbolos daquilo que Deus criou, para demonstrar a misericórdia dele, para dizer, quem chegar perto desse trono, eu posso até falar, você está errado. É dito de Deus, ele podia dizer, todo mundo pecou, não tem nenhum que salva. Que me chama ainda mais forte ainda, Deus não pegou o pecado e vão varrer aqui para debaixo, e esconder e fingir que o homem não pecou. Não foi isso que Deus fez. Quando Jesus vem, a ira de Deus é manifesta e saciada no fato de que Jesus, o inocente, virou culpado, para o culpado virar inocente. Você tem dimensão de que é isso? Deus não falou, vou fingir que não pecaram. Jesus fala, eu vou pagar, eu vou no lugar e eu morro. Eu morro para pagar. E o contrato que era de dívida contra nós foi rasgado. E Jesus na cruz, ele usa a palavra tetelestai, está consumado. A dívida está paga. Eu não sei se vocês sabem, num dos seminários que eu dei aula, um pastor que dava aula de grego, ele falou comigo que era uma espécie de um carimbo que existia na antiga Roma, lá na época de Jesus. Lembra que o povo de Israel estava debaixo de leis e jurisdição romana. Então havia, segundo ele, na história, registra que eles tinham como se fosse, igual que a gente chama hoje uma ficha criminal. Então assim, nas prisões havia um relato do porquê que a pessoa foi presa. E quando a pessoa pagava a pena, eles pegavam esse carimbo nessa ficha dela e carimbava em grego tetelestai. Como quem diz, era 4 anos, 5 anos, é o último dia, pagou a dívida,
pode ir embora, está pago. E aí Jesus na cruz, ele usa essa palavra, está pago, a pena foi cumprida. A cela está aberta, pode ir embora que eu paguei. Eu entrei, eu peguei a culpa e eu recebi sobre mim o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Se alguém quiser talvez chutar qual das 12 tribos a pedra esmeralda é, alguém quer chutar? Das 12 tribos lá, o verde, a pedra esmeralda, era símbolo de qual tribo? Alguém quer arriscar? Enquanto eu bebo água. Judá. A pedra então simboliza esse arco de misericórdia que cerca o trono de Deus. A esmeralda simboliza Judá, a tribo de onde o nosso amado Yeshua veio. Essas são as riquezas escondidas. E quanto mais eu leio, mais eu falo, Senhor, eu vou ficar doida, não é possível. E ele deve estar olhando, falando, bem-vinda. Só continuar. Então, esse é um pouquinho sobre esmeralda. Deixa eu olhar a hora, né, gente? Mais algumas coisas. João fala assim, eu vi ao redor do trono. Eu fico assim maravilhada com o João, gente. Eu, pessoalmente, gosto de ler a Bíblia tentando entrar nas páginas. Eu acho que se alguém me vê lendo a Bíblia, deve pensar assim, é muito doido. Porque eu gosto de conversar com os personagens, assim, sabe? Para tentar entender. Então, por favor, me tolerem. Porque eu acho que se Deus nos deu imaginação, deve ser que tem algum propósito, tá? Você não precisa concordar comigo não, mas é o que eu tenho para mim. E não deve ter nada melhor para usar a imaginação, coisas vãs, preocupação, não sei o que. Deve ser que o melhor uso para a nossa imaginação é quando você está lendo a palavra, você entrar na página. Deve ser o melhor momento para você usar a sua imaginação. Então, quando você lê lá o Sermão da Montanha, entra na página, senta na sua mente, no morro lá onde Jesus está falando, tenta Jesus na manjedoura, tenta nos olhos do seu coração, do seu espírito, entrar ali, escutar, ver, entrar na cena. E quando eu leio Apocalipse, eu fico assim, João, porque João fala assim, eu vi um mar de vidro, parece com fogo e é semelhante ao cristal. Eu olho e falo assim, João, o mar de vidro semelhante ao cristal e com fogo. Dá vontade de falar assim, João, decide. É mar, é vidro, cristal, fogo. E talvez se essa fosse a conversa real, João ia falar assim, é os quatro. É mar, é vidro, é fogo, é cristal. É uma coisa que eu não consigo colocar em palavras. E ele vai falar, eu ouvi a voz, parece voz de muitas águas, mas ao mesmo tempo parece voz de muitos arpistas. E parece voz de trovões. Você fala, João, é harpa, trovão, água. Isso é diferente, é tudo, é os três. Porque João está tendo uma experiência maravilhosa demais para as nossas pobres palavras. Deve ser que é isso que é o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração. É isso que Deus está preparando para nós. E aí João vai falando um monte de coisa, aqueles seres e tal. Poderia falar algumas coisas, mas vou acelerar. Eu quero chegar numa parte onde ele vira e fala assim, eu vi ao redor do trono 24 outros tronos. 24 outros tronos. A minha tendência ao ler isso é pensar assim, qual é o rei que perto do seu trono tem a coragem de botar outros tronos? Talvez você sempre leu escorrendo e nunca pensou nisso. Qual é o rei que na sala do seu trono, meu Deus, só isso aqui é uma mensagem para nós essa noite. De que Deus, na sua glória e soberania, no seu trono, Ele
convida outros 24 para sentar ao redor dele. Ele divide a sua glória, o seu governo com outros. Ele põe 24 tronos perto do trono de onde ele governa. E não é só põe qualquer um, porque uma coisa seria talvez colocar anjos e tudo mais, mas ele põe seres humanos, anciãos. Ancião, gente, não tem anjo ancião não, tá? Só para refrescar a memória de alguém aí, já o ancião é um anjo, não existe anjo ancião. Não são anjos, são seres humanos. Se precisar de uma base bíblica que é melhor do que um argumento igual esse, né? Vamos lá então para a base bíblica, lá vai dizer que esses anciãos cantam assim: digno és porque com teu sangue nos compraste. Então não são anjos. Jesus não derramou sangue para salvar anjos. Então são seres humanos que receberam um corpo glorificado e agora em corpo glorificado estão. E não dá tempo de entrar, porque aí a teologia, vários vão falar alguma coisa, quem são, 12 do novo, 12 do antigo, não vem ao caso. Até porque, né, se alguém perguntar assim, quem é Raquel? Eu vou falar a minha melhor resposta: não sei. 2 palavrinhas que eu fiz para vocês, não sei. Mas são seres humanos. Alguns vão falar, Lucas 13, Jesus falou com os discípulos, vocês vão assentar comigo para governar. Mas não está tão claro se são esses, porque aí é que vem a boa notícia. Quem quer uma boa notícia aí? Então vamos lá. Pode ser que sejam eles. Mas a Bíblia também vai falar de alguns outros tronos, não esses necessariamente, talvez a cúpula do governo de Deus. Mas a Bíblia vai falar também de outros seres humanos que governam com Ele. E aí que é uma boa notícia para nós, sabe por quê? Aqui está falando que ele tem 3 coisas: assentados, vestidos e coroados. Vou te dizer uma coisa. Para nós também, todos nós, existe uma realidade de cada uma dessas 3 coisas. Paulo escrevendo a Colossenses, ele vai falar: vocês também agora estão assentados com Ele nas regiões celestiais. A Bíblia vai falar de coroas. A Bíblia vai falar de vestes novas. Pelo menos 4, 5 tipos de vestes a Bíblia vai falar: veste de salvação, veste de louvor. Enfim, por que eu estou trazendo tudo isso? Para você tentar entrar nisso e pensar quão maravilhoso é esse Deus. Não de colocar anjos perto dele para governar, mas de colocar seres humanos. Ou seja, aqueles que um dia foram inimigos dele. Estou usando uma palavra emprestada lá de uma das cartas de Paulo. Ele fala assim: nós éramos inimigos dele. Que rei humilde é esse, que perto do trono dele coloca outros tronos, e aqueles por quem ele pagou o preço, ele convida para sentar com ele, e divide o seu governo com eles, dá a eles o seu nome, compartilha do poder dele, e nos convida e permite governar com ele, reinar com ele. Eu acho que isso é uma boa notícia, que nele nós temos a redenção dos pecados, podemos estar com ele espiritualmente. Fisicamente a gente está aqui em Patinga, mas espiritualmente, amados, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Quando você vai orar, isso faz diferença. Se você entender, isso faz diferença. Porque senão você vai orar tipo: Senhor, desculpa se eu estiver incomodando, e sim, se o Senhor puder, de repente, talvez, se eu não estiver muito ocupado, eu queria te pedir. E a palavra vai nos ensinar entrar com ousadia. Aonde? Na igreja? Não é isso que fala lá. Aonde? No Santo dos Santos, sala do trono de Deus. É o reflexo
No Novo Testamento vai dizer que aquelas coisas de antes eram sombras. Então entra nessa sala do trono, diante desse trono, com ousadia, de que eu já estou neste lugar espiritualmente com Ele, assentado com Ele. Senhor, a sala do trono está aberta, gente, a porta está aberta. Quando esse anjo fala, não anjo, a própria voz do Senhor, ele fala, eu ouvi uma voz que como de trombeta me dizia, sobe aqui e mostrar-te as coisas que devem acontecer. Ele fala, eu vi uma porta aberta, a porta está aberta para nós. O que João viu, posso até não ver, mas é a nossa realidade. Pela fé eu acredito que essa sala está aberta, a porta está aberta. Eu posso chegar com ousadia diante desse trono, fazer o meu pedido, porque Ele se cercou de misericórdia para me receber. O cetro dele está estendido. Eu posso me assentar com Ele, governar e reinar com Ele. Se com Ele sofrermos, com Ele também reinaremos. Ele nos comprou e fez de nós reis e sacerdotes, e nós reinaremos para sempre com Ele. Mas o que eu acho muito lindo, vou caminhando aqui para o fim, diz que o pregador pode falar 4 vezes terminando, né? Eu já ouvi falar isso. Hoje você falou várias vezes na palestra, terminando. Então vou gastar minha primeira vez das 4, terminando. Terminando, quero falar uma coisa sobre esses anciãos. Que quando João ele vê essa cena maravilhosa de adoração, ele fala assim, esses anciãos pegaram as coroas, tiraram deles mesmos, colocaram diante do trono. E eles falam assim, digno és. O que é a palavra digno, gente? Quando a gente fala de alguém assim, de um homem, uma mulher, uma pessoa muito digna. Quando a gente fala assim, é alguém muito digno. Digno é alguém que é merecedor de ser honrado, merecedor de algum elogio, uma pessoa digna. Uma pessoa reta de caráter. E eles usam essa palavra, digno és de receber. Eles tiram a coroa e colocam na frente do trono. Para tentar acelerar aqui. Eles falam, digno és. E vão seguindo para uma adoração onde eles falam, santo. Digno é o cordeiro que está sentado. Eu estou tentando juntar o 4 e o 5 de Apocalipse, tá? Então fica um para casa aí para vocês lerem depois o 4 e o 5, preferencialmente na sequência. E vocês vão ver que essa cena acontece várias vezes deles falarem palavras como digno e santo. Digno significa merecedor. Gente, essa é a mensagem quando eles tiram as coroas. Porque lembra que a coroa não... Eu tenho tanta coisa para falar que eu estou tentando acelerar. A coroa não fala da salvação, a coroa fala de galardão, ok? De uma forma muito resumida. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Quem dera a gente falasse, pregasse mais sobre isso. Porque galardão é uma coisa, salvação é de graça. Não tem nada que a gente faz para merecer. Mas galardão é outra conversa. Galardão é outro assunto. Então aquelas coroas que eles estão ali, falam de como eles viveram. Esse conceito está em vários lugares da Bíblia. Então quando eles entregam a coroa, por mais que entre aspas foi algo que eles batalharam e conquistaram e venceram, eu espero que vocês estejam entendendo. Eu me lembro de uma aluna minha dentro do seminário, quando eu falei sobre galardão e tudo mais, explicando que muitas vezes a gente escuta falar de galardão, uma coisa muito errada, a teologia toda esquisita, que não tem nada na Bíblia, que o carro no céu, a casa no céu, não sei o que, você fala, gente, de onde tiraram isso? Mas a Bíblia fala de vestes diferentes, coroas diferentes, e eu não vou nem entrar nesse assunto, fica aí para você estudar, mas fala de coroas e galardões diferentes. Então, quando esses seres tiram e entregam essa coroa e falam digno, o que eles estão querendo dizer? Não da salvação, mas merecedor, em outras palavras
Não interessa o que eu fiz, se eu mereci isso aqui. Merecedor no fim das contas mesmo é o Senhor. E eu ia dizer, né, dentro de sala de aula a gente gastou um tempo explicando, e uma aluna minha falou assim, mas professora, se tiver galardão diferente, se as vestes, né, nós estamos em 1 Coríntios 15, se as vestes vão ser diferentes, cada um com um brilho, com a glória, com galardão, e pedras e não sei o quê, se eu olhar no céu lá o galardão do outro, eu vou ficar com inveja, com ciúme. A aluna me falou, eu respirei, né, primeiro, pensei assim, olha, então, inveja, ciúme, inveja, é uma coisa que já vai ter que ser resolvida antes de chegar lá. Não é uma coisa que vai estar lá. Né? Mas, se de tudo ainda for difícil para você entender, aí eu tive uma forma didática de tentar fazê-la entender, para ajudá-la. Porque se você pensar que é injusto Deus dar um galardão diferente para os outros, de novo, gente, eu não estou falando de salvação. Salvação não é mérito. Então, todos nós, quando chegarmos lá, nós vamos falar assim, eu nem merecia estar aqui. Então, não tem como ter inveja do outro. Eu estou num lugar que eu nem podia entrar. Mas o galardão, Deus não é injusto de dar galardão diferente. Na verdade, seria injusto se não fosse diferente. Não sei se você entendeu. Sim ou não? Porque, vamos combinar, se a pessoa vive há 30 anos de cristão, viveu de qualquer jeito, de vez em quando num culto, mais ou menos, lê a Bíblia, aí o galardão vai ser o mesmo de alguém lá que morreu como Marte, lá num galpão cozido sabe, na igreja perseguida, e Deus dá o mesmo galardão? Então, seria injusto se não fosse diferente. No entanto, a gente prega pouco sobre isso, pensa pouco sobre isso. E deixa eu te falar, quando você começa a pensar sobre isso, você começa a viver diferente. Você começa a viver diferente. Porque aí não interessa se o pastor, o líder do louvor, alguém está vendo ou não. Eu vou tomar escolhas e ter atitudes que ninguém está vendo. Mas eu estou acumulando um galardão diferente. Mas aí que eu quero chegar. Porque, meu Deus, por mais que esses anciãos estão lá coroados, assentados, uau, quando eles olham para aquele que está no trono, por mais que eles escolheram viver uma vida piedosa, a Bíblia fala que eles se prostram, eles saem daqueles tronos, e eles pegam aquela coroa e colocam diante do trono, como ele diz assim, fica melhor no Senhor, o Senhor é digno. Digno é, merecedor. O Senhor merece usar todas as coroas. E João vai dizer, eu ouvi eles cantando. E eles cantavam dizendo, Santo, Santo, Santo. Não se cansam nem de dia nem de noite. Meu Deus. Meu Deus. Sabe o que me chama a atenção? A gente que está sempre envolvido com louvor. Ah, meu Pai. João fala, eu vi isso, vi um mar, vi não sei o quê, vi um anjo, vi milhões de coisas. Mas nenhuma hora João fala assim, eu vi um líder de louvor, eu vi um ministro, um pedestal, um microfone. Eu penso que muitas vezes a nossa adoração é rasa, porque a gente não vê o que eles veem. O segredo está no que eles estão vendo. Eu falo que eu estou brincando assim de entrar na cena e perguntar, conversar. Talvez você chegasse perto de um assim, aqui você não tem muita letra de música para cantar, não? Você não cansa, não? Está lá, que eles não se cansam nem de dia nem de noite. Gente, há quantos séculos isso está acontecendo? Você não cansa, não? Agora, gente, por isso que eu falo que a Bíblia está nos detalhes. A Bíblia, preste atenção. Que a Bíblia não fala que eles cantam para quem está no trono. A Bíblia fala que eles cantam uns aos outros. Eles exclamam dizendo, Santo, Santo,
Santo. Eles estão olhando para os outros falando, olha, olha, santo. E eles clamam uns aos outros. Então se a gente tivesse a oportunidade de falar assim, tem tanto tempo que você está cantando, não tem outra letra. Talvez eles falariam, você não está olhando para a mesma coisa, olha lá, olha quem está no trono, olha, 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 é santo, Kadosh, Kadosh, olha lá, Kadosh, Kadosh, ele é santo. Então nós que às vezes achamos, né, vamos cantar e começar a adorar. Ai, Senhor, como se a gente fosse produzir alguma coisa. Nosso papel como, aí eu estou falando, nem é a palestra para os músicos, mas só um parênteses. Nosso papel aqui é só, não é tentar fazer uma coisa, vamos começar. É só entrar numa atmosfera que, antes de você nascer, inclusive, pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, já está acontecendo. Já está acontecendo. E quando eu canso, é só eu olhar de novo. Porque lá está escrito que eles não se cansam nem de dia nem de noite. Porque tem hora que a gente cansa. Vamos para a próxima música. Não tem outra letra. Não. Olha para quem está no trono. Eles só conseguem adorar assim por causa do que eles estão vendo. Se eu ver o que eles estão vendo, eu vou adorar como eles adoram. Tem uma canção que vai falar isso. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar e cantar santo? A nossa adoração é rasa porque a nossa revelação é rasa. Você quer crescer em adoração? Estude a sala do trono de Deus, entre nisso. Vou para o meu último, já vou para o último dos 4, terminando. A palavra santo, termino com isso. Alguém que já percebeu que tem hora que, quando falta tudo, você não sabe o que falar, você vai para o santo? Santo, santo, você não tem palavras, aí você vai para essa palavra. Santo, 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 santo. Eu sei que nós entendemos uma parte disso, de que a palavra santo, quem cresceu aí na igreja, escola dominical, vai lembrar que santo significa separado. Separado o significado da palavra santo. Mas a nossa ideia, a nossa concepção é de que santo é separado do pecado. A gente, por exemplo, ser de santos porque eu sou santo. E eu espero que você entenda o que eu quero trazer, porque é muito mais do que isso, é isso também. Ser separado daquilo que é pecado, daquilo que é trevas, daquilo que é ruim. Então ser santo é se separar disso. Só que no caso de Deus, Ele é separado de tudo isso também. Mas vou dizer da seguinte forma, Ele é a única pessoa que talvez essa palavra santo mais se encaixe. Por quê? Não talvez, com certeza, mas porque a palavra santo também significa, quando nós falamos com Deus, ela é separado não só do que é ruim, mas separado de todas as outras coisas. Separado no sentido de acima, diferente. Separado no sentido de incomparável. Está dando para entender? Então, por exemplo, se eu falar assim, esse copo é diferente dessa mesa, ele é separado dessa mesa, é verdade. É diferente. Ou se a gente pegasse na criação um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo mais maravilhoso, e tentasse comparar com uma formiga, uma bactéria, é diferente, são seres diferentes. Mas ainda assim, amados, presta atenção, ainda assim são seres que foram criados, certo? Todos eles tiveram, anjo ou qualquer animal, qualquer fauna, flora, tudo foi criado, tudo teve uma data de nascimento, uma data de criação. E aí é onde a palavra santo entra, porque Deus é santo, separado não só do que é ruim, mas Ele é separado, Ele está numa categoria totalmente separada. Qual categoria? Ele nunca foi criado.
Ele não tem uma data de nascimento. E não adianta ficar tentando perguntar ou entender, porque o dia que a gente conseguir explicar, entender como é que funciona, né? Ele sempre foi, sempre será. Então ele é incomparável nesse sentido. Isso é dizer santo, kadosh, santo. Então quando aqueles anjos e seres e os anciãos, eles estão olhando e eles estão cantando, digno é de receber, santo, santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, o que é, que há de vir. O santo, santo é separado, 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 único, 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 incomparável, 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 separado de todo o restante, acima da cadeia de seres criados. O Senhor está separado numa outra esfera, numa outra dimensão, numa outra realidade. Isso é dizer santo, santo, santo. E eu queria convidar você para a gente cantar uma canção que vai dizer exatamente isso, da santidade desse que está acima, num alto e sublime trono. E no meu coração eu espero muito que quando você cantar a palavra santo, que você eu quero que você, quando cantar, você, ao declarar, ao proferir a palavra santo, 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 que você se lembre disso. De que Ele é separado de tudo mais. De que não existe a quem, Ele vai dizer, a quem me comparareis? Uau! Quem é como Tu, Senhor? Quem é como Tu, Senhor? O Criador do céu. Ai, me perdoa. Me perdoa. A quem nós vamos falar? Deus é isso. Deus não é mais ou diferente. Ele é separado. Não tem como falar, Ele é mais glorioso do que um arcanjo. Ele não pode pôr na mesma régua. Não pode pôr na mesma medida. Ele é separado. Ninguém jamais vai se comparar a Ele. Isso é dizer santo. Você pode se colocar de pé? E você pode ir adorando aí no seu lugar. Não precisa esperar um ministro. Não precisa esperar um comando. Pelo sangue de Jesus, entre neste lugar. Lembra do Tetelestai. Lembra do arco da misericórdia, a íris de 360 graus. Uau. Deixa Deus te levar. Isso é muito sério que pode acontecer aqui, de uma experiência. E antes de cantar, eu vou até contar algo. Um pastor amigo meu falou, Raquel, ele teve uma experiência, gente, onde ele teve visões deste lugar, da sala do trono de Deus. Ele falou que viu um caminho muito grande e um trono enorme. Ele não viu quem estava ali assentado, ele só via luz, uma luz muito forte, e pedras preciosas naquele caminho, que ele viu tudo espalhado assim, como se fossem tesouros para pegar no meio do caminho. Mas esse pastor, ele falou comigo com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, Raquel, eu sentia como se aquele que estava no trono, ele estava, eu estava num lugar irradiante de alegria, mas ao mesmo tempo o meu coração estava triste. Ele falou, eu não sabia explicar. Eu fiquei, Deus, por que eu estou triste? Eu estou na presença da plena alegria. E ele ficou ali angustiado. Ele falava, Deus, o que é isso que eu estou sentindo?
Deus falou: estou compartilhando do meu coração. Você está sentindo essa tristeza, sabe por quê? Ele tenta aquela visão, experiência, um arrebatamento, não sei nem qual o nome que dá. E ele falou: por que eu estou sentindo essa angústia, Senhor? E Deus falou: eu estou te compartilhando algo. Ele falou: Deus, o que o Senhor está falando? E aí Deus falou, o nome dele é Dino, pastor. O Senhor falou com ele assim: pastor, falou o nome dele, ele é pastor, eu me refiro a ele como pastor. O Senhor falou com ele assim: meu filho, Dino, olha ao seu redor. E diz ele que ele começou a olhar ao redor. E ele viu algumas pessoas, mas ele falou assim: Raquel, eu percebi que aquela sala do trono estava vazia. Tinha poucas pessoas. E diz ele que o Senhor então disse para ele assim: as igrejas estão cheias, mas a sala do trono está vazia. Então nessa noite, feche os seus olhos. Porque pelo sangue de Yeshua, pleno Deus, pleno homem, 100% Deus, 100% homem, que morreu como homem, não como Deus, ele morreu como homem. O sangue de Yeshua derramado para que a sala do trono então pudesse ser populada, cheia de outros filhos. A Bíblia chega a dizer que ele agora então é o primogênito. Aquele que era unigênito morreu como unigênito, gente. Morreu como unigênito, mas agora ele é primogênito, o irmão de muitos, porque o Pai queria que esse lugar, essa casa, essa sala do trono estivesse cheia. Você hoje tem acesso a esse lugar. É muito mais do que música, gente, é muito mais do que só emocionar, é dizer: Deus, eu quero viver nesse lugar. Eu não quero viver como um mendigo espiritual. Eu sou filho, eu tenho acesso a esse trono, a essa sala. Eu quero experimentar de que esse alto e governo, esse alto sublime trono, onde há o governo, onde há o Senhor, esse que está sentado, é glorioso, está acima de tudo, mas também é o meu Pai, é o meu Abba, que me quer perto dele. E que foi Ele que me escolheu, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Começou por Ele, tudo começa por Ele, é por Ele, é dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Digno é, Senhor, porque Tu criastes todas as coisas, por Tua vontade são e foram criadas. Se eu existo é por causa do Senhor. Se eu respiro é por causa do Senhor. Ao que está sentado num trono e ao Cordeiro sejam ação de graças, bênção, glória, honra, domínio, majestade.